Todos nós umbandistas batemos a cabeça em frente ao altar no início das giras, não é mesmo? Pois bem, será que já paramos para pensar na grandeza e no sagrado desse ato? Nós umbandistas herdamos dos povos africanos a representação do solo como a morada dos antepassados. Para eles, os orixás são antepassados divinizados, ou seja, pessoas e anciões que imergiram na terra e se tornaram orixás. Portanto, para a cultura africana, sagrado está na terra e não no céu, como prega a cultura europeia. Com esse saber, fica fácil compreender que quando batemos cabeça, estamos entrando em contato com esses ancestrais e antepassados, consequentemente com todo o conhecimento e a sabedoria que esse passado guarda. Não podemos deixar de lado também o poder transformador do elemento terra. Portanto, ao bater a cabeça, com os pensamentos firmados na ação e nas forças divinas, naturalmente conseguimos descarregar todos os pensamentos negativos e atuações negativas que porventura esteja envolvendo o nosso mental. Melhor ainda, acontece quando temos a oportunidade de deitar no chão ao bater a cabeça. Nessa ocasião, a descarga acontece também no sentido emocional e em todos os nossos chakras. Afinal, eles também entram em contato com a terra. Não tem como negar, a Umbanda é um encanto e está cheia de fundamentos, significados, tradição e axé. Vamos explicar como deve ser feito o bater cabeça. No início dos trabalhos religiosos, os médiuns devem bater a cabeça para os orixás perante o congá. Para isso, o médium deve deitar de bruços em frente ao congá, com as mãos no mesmo nível que a cabeça e as palmas das mãos voltadas para cima. Nesse momento, o ato de bater cabeça representa um ato de humildade, obediência e resignação aos preceitos religiosos da Umbanda. Em uma rápida prece mental, pedir a licença para trabalhar nesse chão e pedir auxílio a Deus e aos orixás e aos guias espirituais para um melhor desempenho de nossas funções mediúnicas, recebendo o axé dos orixás, donos deste templo sagrado. Há outras circunstâncias em que se realiza o ato de bater cabeça. No momento de incorporação de um orixá, um médium deve bater a cabeça para o orixá, saudando-o e pedindo sua bênção. Há momentos em que se bate a cabeça para o babalorixá do terreiro, em sinal de respeito. Vale observar que o respeito ao seu pai ou mãe de santo é fundamental e definitivo no caminho da espiritualidade, pois ele é o condutor de sua vida espiritual e religiosa. Nossa religião é ritualística, então, se no início batemos a cabeça para pedir licença, proteção e bons trabalhos, no final batemos a cabeça agradecendo pelos trabalhos e pedindo a proteção até a próxima gira. E vale ressaltar, quando batemos o lado direito, entregamos nossa coroa para as entidades espirituais da direita. Quando batemos o lado esquerdo, a entrega é para as entidades espirituais da esquerda. Já a testa representa a entrega total, a entrega de nossa coroa e todas as forças assentadas e representadas no altar. É nesse momento em que as entidades, de forma muito pontual, sutil e grandiosa, cruzam nossas costas, firmando-nos e protegendo-nos de qualquer mal, dando toda a sustentação para os trabalhos espirituais. Também sabemos que em muitos terreiros são usados outros elementos para que esse ritual aconteça com supremacia. A exemplo, posso falar da toalha, que representa, entre tantas outras coisas, a proteção de Oxalá, o acolhimento e a pureza. Outras vezes, o pai de santo risca um ponto para que o ritual aconteça com uma especificação magística, realizadora e religiosa. Há também aqueles que firmam a corrente com um canto representativo e emocionante, estimulando o lado emocional e vibracional da corrente. Os pés descalços.
Por que tirar os sapatos na hora de se entrar num congá? Nós, umbandistas, consideramos o congá, mesmo sem santos, no altar, um lugar imantado, onde foram fixadas certas forças ou vibrações positivas, que devem estar sempre limpos de fluidos negativos, e onde conservamos os pontos riscados destas mesmas forças ou ordens, mesmo porque certos preceitos são procedidos nele. São 3 motivos principais. O primeiro é que o solo representa a morada dos nossos antepassados, e quando estamos descalços, tocando com os pés no chão, estamos entrando em contato com eles, os ancestrais, e consequentemente com todo o conhecimento e a sabedoria que esse passado guarda. O segundo motivo pelo qual tiramos os calçados é o respeito ao solo sagrado do terreiro. Imagine que vir da rua com os sapatos sujos e entrar com eles onde nossos trabalhos espirituais são realizados. Seria como alguém entrar em nossas casas carregando uma montanha de lixo que vai caindo e se espalhando por todos os cantos. Diante dessa situação, você diria o quê? No mínimo que essa tal pessoa não tem respeito por você ou pela sua casa. O terceiro motivo é o fato de que, naturalmente, nós atuamos como para-raios, e ao recebermos qualquer energia mais forte, se estivermos descalços, sem nenhum material isolante entre nosso corpo e o chão, ela atualmente se dissipa no solo. É uma forma de garantir a segurança do médium para que não acumule ou leve determinadas energias consigo. Além de tudo isso, podemos dizer também que realizar nossos trabalhos espirituais descalço é uma forma de representar a humildade e a simplicidade do rito umbandista. As vestes. Dentre os princípios da Umbanda, um dos elementos de grande significância e fundamento é o uso da vestimenta branca. Em 16 de novembro de 1908, data da anunciação da Umbanda no plano físico e também ocasião em que foi fundado o primeiro templo de Umbanda, a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, o Caboclo das 7 Encruzilhadas, entidade anunciadora da nova religião, ao fixar as bases e diretrizes do segmento religioso, expôs, dentre outras coisas, que todos os sacerdotes médiuns utilizariam roupas brancas. Mas por quê? Teria sido uma orientação aleatória ou um reflexo de um profundo conhecimento místico, científico e religioso da cor branca? No decorrer de toda a história da humanidade, a cor branca aparece como um dos maiores símbolos de unidade e fraternidade já utilizados nas antigas ordens religiosas do continente asiático. Encontramos a citada cor como representação de elevada sabedoria e alto grau de espiritualidade superior. As ordens iniciáticas utilizavam insígnias de cor branca. Os brahmanes tinham como símbolo o branco, que se exteriorizava em seu vestuário e estandartes. Os antigos druidas tinham na cor branca um dos seus principais elos do material para o espiritual, do tangível para o intangível. Os magos brancos da antiga Índia eram assim chamados porque utilizavam a magia para fins positivos e também porque suas vestes sacerdotais eram constituídas de túnicas e capuzes brancos. O próprio Cristo, Jesus, ao tempo de sua missão terrena, utilizava túnicas de tecido branco nas suas peregrinações e pregações que fazia. Nas guerras, quando os adversários, oprimidos pelo cansaço e perdas humanas, se despojam de comportamentos irracionais e manifestam sincera intenção de encerrarem a contenda, o que faziam? Desfraldavam bandeiras brancas. O que falar então do vestiário dos profissionais das diversas áreas de saúde? Médicos, enfermeiros, dentistas. Todos se utilizam de roupas brancas para suas atividades. Por quê? Porque a roupa branca transmite a sensação de asepsia, calma, paz espiritual, serenidade e outros valores de elevada estirpe. Se não bastasse tudo o que foi dito até agora, vamos encontrar a razão científica do uso da cor branca na Umbanda através das pesquisas de Isaac Newton.
Através do que hoje conhecemos como disco de Newton, esta grande ciência do século XVII provou que a cor branca contém dentro de si todas as demais cores existentes. Portanto, a cor branca tem sua razão de ser na Umbanda, pois temos que lembrar que a religião que abraçamos é capitaneada por orixás, sendo que Oxalá, que tem a cor branca como representação, supervisiona os orixás restantes. Assim como a cor branca contém dentro de si todas as demais cores, a irradiação de Oxalá contém dentro de sua estrutura cósmica astral todas as demais irradiações. A implantação desta cor em nossa religião não foi fruto de opção aleatória, mas sim pautada em seguro e inequívoco conhecimento de quem teve a missão de anunciar a Umbanda. Salve o caboclo das 7 encruzilhadas. O estalar de dedos. Por que as entidades estalam os dedos quando incorporadas? Esta é uma das coisas que vemos e geralmente não nos perguntamos, talvez por parecer algo de importância mínima. Em nossas mãos, assim como em nossos pés, existem os chakras menores que correspondem aos chakras principais, ligados através dos meridianos, fios energéticos que interligam os chakras principais aos chakras menores. O ato de flexionar os dedos através do estralar de dedos ativa a rotação dos vórtices, gerando equilíbrio na frequência energética. A manipulação desse estalar tem a variação compatível com o fluxo energético natural do corpo, ou seja, com a mão esquerda são manipuladas as energias negativas, através da atração da polaridade esquerda negativa. Dissolvemos energias condensadas e negativas presentes no campo áurico, e com a mão direita são feitas manipulações energéticas de polaridade positiva, reenergizando, curando, equilibrando e potencializando o campo energético. As entidades podem utilizar deste recurso tanto nos consulentes como em seus próprios médiuns. Geralmente vemos as entidades estalarem os dedos momentos antes de iniciar o passe, onde potencializam a rotação dos chakras da mão do médium para melhor conduzir a energia que será direcionada ao consulente. Esta é uma das funções de estalar de dedos, porém, outra função pouco comentada e muito utilizada é a manipulação do estralar de dedos como comando de pulsos energéticos, onde as entidades alcançam os níveis constantes do duplo etérico das pessoas. O duplo etérico guarda em si impressões de importância de até 7 encarnações passadas. Essas impressões podem ser boas ou ruins. Muitas pessoas sofrem com neuras, medos, dificuldades comportamentais, as quais não encontram explicações aparentes através de análise realizada pelas entidades. A causa para tais comportamentos e desequilíbrios é encontrada em algum dos níveis do duplo, o qual deverá ser tratado para que a pessoa possa se curar. Nesses casos, os estalar de dedos atuam como pulsos energéticos, direcionando a energia para o nível de desequilíbrio. Encontramos esse tipo de manipulação nos trabalhos apométricos, em sessões de regressão e também nos trabalhos realizados pelas entidades de Umbanda. Através desse tipo de tratamento, efetuando de cura e libertação dos níveis constantes do duplo, é que as entidades alcançam tantas curas. Os chakras que temos nas mãos. No dedo polegar, chakra esplênico, região do baço. Indicador, cardíaco, coração. Anular, genésico ou básico, base da espinha. Médio coronal, alto da cabeça. Na região quase central da mão, chácara solar, estômago. Próximo ao Monte de Vênus, região gordinha da mão, chácara frontal, testa. Estas são algumas das terminações nas palmas das mãos, apenas para ilustrar a correspondência existente. O estalo dos dedos se dá sobre o Monte de Vênus e entre as inúmeras funções conhecidas pelas entidades está a retomada da rotação e frequência do corpo astral, descarga de energias negativas, além de certas condições psíquicas particulares que ativam
faculdades propiciatórias à magia e à mecânica de ordem astral. Os pontos cantados. Para tentar explicar como se dá a comunicação entre o plano espiritual e o material, grosseiramente podemos imaginar essa comunicação através de frequências. O rádio, a TV ou o celular são exemplos. Esses aparelhos emitem frequências de um ponto, o transmissor, até outro ponto, o receptor. As frequências não se cruzam porque uma é mais forte do que a outra. O receptor recebe apenas a frequência no qual está programado. Analogamente, se imaginarmos que nossos pensamentos são como frequências e as vibrações emitidas pelos espíritos também são frequências, podemos dizer que são essas frequências que ligam espírito e matéria, onde conseguimos nos conectar com os espíritos de acordo com nossos pensamentos e atitudes. Logo, pensamentos baixos atraem espíritos de camadas mais inferiores do plano espiritual, e pensamentos mais elevados atraem espíritos mais elevados. Quando nos dirigimos ao terreiro, dependendo de como foi nosso dia, nossa semana, nós estamos vibrando numa frequência tal que pode interferir nos trabalhos, ajudando ou atrapalhando. Um dia vivido em torno de brigas e discussões, alimentação pesada, pensamentos voltados para o ódio, má conduta e etc., deixam a frequência muito baixa, atraindo espíritos que vibram numa esfera mais baixa, e isso faz com que o trabalho seja prejudicado. Um dia bem vivido, trabalhado e participativo nas coisas particulares, uma boa alimentação, bons pensamentos, preparação mental para a gira, faz com que nossa frequência fique mais elevada, atraindo espíritos de esferas mais elevadas. Para que os trabalhos não sofram variações excessivas de frequência, para que se evite a atração de espíritos de esferas inferiores e para o bom andamento da gira, é usado um artifício que acelera o processo para que todos, ou pelo menos a maioria, se concentrem no trabalho e eliminem pensamentos mais baixos, que é de cantar e bater palmas. Com a frequência estabilizada, os espíritos conseguem se aproximar mais facilmente de nós, permitindo assim que o trabalho transcorra com mais facilidade e de acordo com o pretendido pelo plano espiritual e material. Para acelerar mais ainda o processo, usa-se o atabaque, pois o som emitido pelo atabaque ajuda a igualar o ritmo cardíaco de todas as pessoas no terreiro, fazendo com que, por exemplo, para quem chega muito afobado, o ritmo cardíaco é normalizado, diminuindo a afobação. Ou para quem chega muito para baixo, com o aumento do ritmo cardíaco ajuda na elevação da autoestima. Com base nisso, por estarmos cantando e batendo palmas, além de estarmos mudando nossa frequência, também estamos praticando caridade, por já estar ajudando outras pessoas. Com todos participando, batendo palmas e cantando, o clima do terreiro já fica muito melhor, pois todos estão ajudando, focados no mesmo objetivo. No plano espiritual, os guias preparados para o trabalho aguardam a nossa vibração equilibrar-se com a vibração deles, e assim que nossas frequências começam a se igualar, eles se aproximam e iniciam o processo de incorporação. Quando começamos a cantar os pontos dos guias que trabalharão na gira, estamos dizendo para os guias que já estamos prontos e podemos começar a incorporar. Normalmente, no processo de incorporação, os guias cantam, muitas vezes para si, para que seja mais fácil ainda, e no caso de um guia estar trabalhando no desenvolvimento de um cambono, o guia canta para o cambono ouvir o ponto e elevar sua frequência para facilitar a incorporação. Cantamos pontos para ajudar a desincorporação, facilitando assim a subida dos guias que levam com eles todo e qualquer tipo de fluido ou influência que possa atrapalhar o médium. Os pontos cantados trazem mais energia do que podemos imaginar. Quando feitos pelos guias, são conhecidos como pontos de raiz, e as palavras não podem ser mudadas, pois toda a mironga feita pelo guia está nas disposições das palavras.
Quando feita pelo homem, as palavras podem ser mudadas e adaptadas para que fiquem bem arranjadas. Se prestarmos atenção, alguns pontos parecem não fazer sentido, mas quando cantados no ritmo certo, acabamos fazendo as mirongas que estão escondidas nos pontos. E por isso que alguns pontos possuem palavras conjugadas de maneira errada ou em tom bem caipira, pois essas palavras foram inseridas nos pontos propositalmente, para poder servir como palavras mágicas, a serem proferidas por todos, ou seja, os sons que essas palavras produzem é que produzem os efeitos requeridos. Alguns pontos, quando entoados, podem afastar diversos males, como espíritos obsessores ou pessoas que tentam derrubar o terreiro. Há pontos de saudação, para defumação, para firmeza, para afastar quiumbas, para descarrego, para despedida, para provocação, para cruzamento de linhas, para cruzamento de falanges. Cada um deve ser cantado de acordo com sua finalidade, para o bom andamento do trabalho. Os atabaques não são simplesmente caixas de madeira com um couro para se batucar. Eles são preparados e energizados para o trabalho logo que são trazidos para o terreiro. Ao ser entregue no terreiro os primeiros preparos de limpeza do atabaque, em seguida o guia-chefe da casa cruza o atabaque, iniciando o processo de mironga, que será depositada sobre o atabaque. São colocados patuás de acordo com o guia, que será o dono do atabaque, e são feitas rezas sobre ele para fortalecer a energização. O ogã-chefe ou atabaqueiro-chefe pede forças e energias para o guia, dono do atabaque, para que sejam depositados os fluidos necessários no couro. E toca o atabaque pela primeira vez para que sejam abertas as forças que regerão o atabaque. Em seguida, o atabaque é entregue ao ogã, que tocará o atabaque nos trabalhos. Normalmente, em um terreiro, os atabaques são múltiplos de 3, mas são os guias que definem o número correto a ser utilizado nos trabalhos. O maior dos atabaques é o rum, destinado ao guia que rege a casa. O segundo é o rumpe, destinado ao segundo guia que rege a casa, ou ao guia que rege a coroa do pai ou mãe de santo, fundadores do terreiro. O terceiro e o menor deles é o lê, muitas vezes destinado a Exu, ou a um guia homenageado pela casa. As ordens dos donos de cada atabaque são definidas pelos guias que regem o terreiro, podendo eles alterar essa disposição. O rum é sempre tocado pelo ogã-chefe e só poderá ser tocado por outro ogã, desde que o ogã-chefe permita. Ele, o rum, serve para dar os primeiros toques nos pontos, repicar e conduzir os trabalhos. O rumpe é tocado pelo segundo ogã, dando o ritmo de toque e mantendo a harmonia. O lê é tocado pelo ogã iniciante, que ainda está em processo de aprendizado, seguindo sempre os toques do rumpe. Há outros instrumentos que são usados nos trabalhos para auxiliar os toques dos atabaques, como o agogô, chocalho, triângulo, pandeiro e berimbau. É importante que os filhos da corrente e assistência participem das giras cantando e batendo palmas, pois sem essa união de forças dificultam o bom andamento do trabalho. Se não sabem o ponto, bata palmas, mas principalmente preste atenção nos pontos, pois normalmente eles são curtos e repetitivos, fáceis de aprender. Para os pontos mais longos, que quase não se repetem, ou mesmo para aqueles pontos que são cantados em giras especiais, como de ciganos, marinheiros ou boiadeiros, o terreiro muitas vezes deixam disponíveis pastas com os pontos escritos. Em alguns casos, as pessoas se reúnem antes das giras para cantarem os pontos e aprenderem aquele que não sabem. Não é vergonha não saber os pontos. Vergonha é não participar, não ajudar a cantar ou bater palmas. Assim como achar que não tem voz boa para cantar e por isso não canta. Cantar ajuda a todos, os guias, os médiuns, os cambonos, a assistência, a afastar maus espíritos, más influências, miasmas no plano astral, energias negativas, e atrai sempre
bons fluidos, boas energias e boas vibrações. A fumaça dos charutos e dos cachimbos. Na Umbanda, quando um guia pede, por exemplo, um charuto, antes de acendê-lo, ele o consagra, ou seja, lhe dá um endereço energético, despertando no mesmo 3 fatores importantes: a erva, o fogo e o assopro. A erva, quando despertada em seu lado sagrado, todos os elementos vegetais que compõem o fumo têm seu lado purificador e curador ativados. Sendo bloqueado pelo guia que está se utilizando do fumo os elementos nocivos que prejudicam o organismo. O fogo. A cinza dos fumos se torna nas mãos do guia um excelente elemento consumidor de miasmas negativos, que limpa o campo aurílico de quem está sendo atendido pelo mesmo, incluindo chácaras e corpo físico. O assopro. Guia não fuma, ele pita. Ou seja, a fumaça não chega à garganta do médium, mas sim fica somente dentro de sua boca, para que através do ectoplasma do médium ele possa formar o campo que vai retirar do local onde assopra as cargas negativas. Toda essa prática é simples de se compreender quando o médium volta e não sente sequer o gosto de fumo em sua boca, e não vicia, ou seja, não sente após o trabalho de atendimento a vontade de fumar charutos, cigarros ou cachimbos. Bebidas alcoólicas. É muito comum vermos preconceito com o uso de bebidas alcoólicas, principalmente em cerimônias que apresentam incorporação, notavelmente Umbanda e Candomblé. Já foi dito, até mesmo por entidades, que não é estritamente necessário o uso de bebidas alcoólicas durante os rituais, sendo que estas muitas vezes se utilizam de água no lugar das bebidas fermentadas e destiladas. Todavia, ainda sobra a pergunta: por que o uso de bebidas durante os rituais, sendo que até mesmo outras doutrinas utilizam as bebidas alcoólicas? O primeiro pensamento é a questão da embriaguez e de como isso pode induzir um estado alterado de consciência. Porém, eu nunca acreditei que uma entidade necessitasse disso, uma vez que ela já está no controle das coisas. A coisa vai ficando mais clara quando examinamos as bebidas, comparando seus processos de ponto de vista mágico da coisa, pois vemos, tomarei como exemplo a cerveja. Mas o mesmo se aplica a qualquer outro fermentado, como os vinhos e a garapa. Pois bem, começa com a trituração dos grãos e a mistura desses com água. Em seguida, a mistura passa por um cozimento. Em seguida é resfriada e adicionam-se levedura à mistura, agora chamada mosto. E deixam-se a mistura fermentar por alguns dias e pronto, a cerveja está pronta. Existem algumas etapas de refinamento, mas em linhas gerais é isso que acontece. Mas cadê o viés mágico da coisa? Ela está exatamente no processo onde podemos evidenciar os 4 elementos atuantes: a terra, a planta, no caso da cerveja, os grãos de cevada; água, a própria água da mistura; fogo, o fogo de cozimento do mosto e as variações de temperatura durante o processo; ar, todo o processo é feito a céu aberto e gera vapores, e o processo de fermentação gera uma grande quantidade de gases. Além disso, por processo que simboliza os 4 elementos, a mistura ainda passa por uma transmutação através de um ser vivo, no caso, a levedura, o que produz o álcool e todos os componentes de sabor presentes na bebida. Vendo dessa maneira, pode-se concluir que um copo de cerveja é mais energético do que um copo de água, pois passou por processos e transmutações até estar pronto, sendo essa energia extra utilizada pelas entidades ou pelos participantes do ritual para a condução dos procedimentos. Além da bebida ser uma fonte de energia elementar, onde os 4 elementos mais a essência da vida estão representados, o que não é fácil adquirir de maneira tão simples e funcional. O álcool nada mais é do que a materialização física dessas resultantes energéticas, visto que,
Nosso corpo utiliza o álcool como fonte de energia. O problema para nós vem do excesso, pois, enquanto as entidades conseguem lidar com as cargas energéticas maiores, as quantidades presentes nas bebidas não afetam diretamente as mesmas. Porém, nós não temos a mesma capacidade, sendo afetados com mais intensidade por elas. E uma vez que as entidades não compreendem essa nossa deficiência, pois o que é comum para elas, para nós é extraordinário, muitos médiuns sofrem repercussões negativas devido a isso. Assobios e brados. É muito frequente as entidades de Umbanda, logo que incorporam, emitirem certos assobios e brados, ou quando estão dando passes. No caso dos brados, dados no momento da incorporação, são mantras, palavras vibradas na canalização para o médium certas classes de energia, a depender da linha da entidade atuante, que logo se misturam ao aura do médium, equilibrando, regularizando o fluxo e equilibrando os chakras principais a serem utilizados na mecânica da incorporação, permitindo que o mentor possa atuar o mais desembaraçado possível naquele aparelho. São técnicas astrais superiores de manipulação de forças sutis, vitais, que somente esse grande Senhor da Luz sabe movimentar. Temos, por exemplo, quando uma determinada entidade da linha vibratória de Xangô, logo ao incorporar, emite um brado, um mantra de forma a parecer mais um trovejar, indica que, naquele momento, estão sendo manipuladas, além das energias inerentes a Xangô, determinadas entrecruzamentos vibratórios necessários aos trabalhos que irão se realizar, visando equilibrar o campo mental e astral do médium que vai utilizar. Os assobios não são diferentes. As entidades da sagrada corrente cósmica de Umbanda conhecem bem a magia do som, ou, em nível cosmogônico, a doutrina mântrica, e a utilizam segundo a necessidade e a tônica vibratória, a que pertencem, tudo visando promover a harmonia dos espíritos, por ela tratados. Assim, quando virem alguma entidade mantanizando desta forma, como descrito, já saberão que ali está sendo feita uma terapia e, portanto, a ciência, fundamento e não primitivismo, como alguns mais desinformados costumam apregoar. O verbo. Já se sabe que o verbo, a palavra, contém poderes construtivos ou destrutivos. Desde a Gênese bíblica que as demonstrações verbais criam e destroem as coisas. Criou-se com o verbo o firmamento, destruiu-se Sodoma e Gomorra com a palavra. Uma palavra bendita pode curar, uma palavra jogada ao vento pode espalhar-se a todos os cantos. Uma palavra maldita pode causar estragos irreparáveis. Estas últimas são as mais preocupantes, pois, ao se proferir coisas negativas, a destruição é rápida e eficaz. Reconstruir as coisas após um desastre destes necessitará de muito gasto energético, maior até do que aquele que foi despendido na construção. Ao médium não inconsciente cabe o conhecimento dessas verdades. Ao ajudar uma entidade durante uma consulta, ele será usado como intérprete das ideias que serão passadas da entidade para o consulente. Neste ponto é que deve haver preocupação por parte do médium, pois ele pode distorcer o verbo por vontade própria, por orgulho, por vaidade, por desconhecimento ou por ignorância. Pode jogar por terra todo um trabalho desenvolvido pela entidade. Para evitar isso, o médium deve policiar-se, estudar e elevar-se moralmente. A responsabilidade está intrínseca a cada coisa dita. A boca é a porta da salvação ou da destruição. A importância do silêncio. Sabe o que acontece nos bastidores de um trabalho espiritual de um terreiro? Responda rapidamente. Se você tivesse que ler um contrato muito longo, numa grande sala com mais de 100 pessoas conversando ao mesmo tempo,
Você teria condições de entender totalmente o contrato e assiná-lo? A maioria das pessoas responderiam que não teriam condições de concentrar-se, já que o barulho do falatório seria um grande obstáculo para tal leitura, significando que o trabalho de leitura estaria em grande parte sendo desperdiçado ou se gastariam mais energias para retomar a leitura, por várias vezes, até chegar a um nível ideal de compreensão. Algo muito parecido com essa situação acontece em todas as sessões de um templo de Umbanda, quando as pessoas não se preocupam que estão num espaço religioso e passam a conversar entre si. O barulho das conversas e o tipo de conversa trazem consequências negativas ao trabalho a ser realizado. As entidades caboclos pretos velhos que baixam num centro não trabalham sozinhas, elas dependem das pessoas. As entidades precisam que o ambiente esteja o mais equilibrado possível para que as coisas se realizem sem problemas. Desta forma, quando mantemos o silêncio, damos condições a estes espíritos bondosos se concentrarem nos trabalhos que realizam. Quando nos mantemos serenos, silenciosos e em prece, criamos condições positivas para que essas entidades nos ajudem de uma maneira melhor do que aquela em que elas são obrigadas a se concentrarem ainda mais. Pois há muito barulho. Uma parte de energia positiva que seria usada para nos auxiliar na hora dos passes e tratamentos é desperdiçada para que as entidades reequilibrem o ambiente que irão trabalhar. Assim, se queremos ajuda, temos que contribuir com a nossa parte. O silêncio na hora dos trabalhos espirituais nos leva à reflexão, faz com que pensemos em nossa situação e no porquê estarmos num templo religioso. Se precisamos ajuda, então por que não aproveitar o momento especial onde as boas energias circulam à nossa volta e entremos em sintonia com as esferas espirituais superiores e com o nosso Pai Criador, e através da prece pedimos aquilo que viemos buscar. Quando entramos em prece, vamos nos distanciando das coisas negativas e passamos a absorver as coisas boas e positivas. Sentimos um bem indefinível nos invadir e começamos a ver o que a esperança passa a brotar em nosso peito. Quando chega a hora de tomar passe ou dar continuidade ao tratamento espiritual, estaremos mais aptos para receber ajuda do que quando mantemos o pessimismo. Criamos condições favoráveis e as entidades não necessitarão remover toda aquela carga negativa de nós, já que fizemos isso pela prece, silêncio e bons pensamentos. Assim, elas concentrarão seus esforços diretamente sobre os nossos problemas. Viu como é ajudando que se é ajudado? Faça a nossa parte. As preces e orações. As preces e orações são realizadas naqueles momentos em que estamos em comunhão com o nosso Pai Criador, ou nossos mentores espirituais, visando a louvação, pedindo agradecimento de graças alcançadas. A melhor e mais eficaz prece é aquela que falamos ou dizemos através dos nossos pensamentos, sentimentos e, por consequência de nossas ações. Se uma imagem representa 1000 palavras, uma boa ação em relação ao nosso ambiente, envolvendo pessoas e coisas, representam 1000 preces. As preces devem ser ditas com aquilo que pensamos e sentimos em determinado momento, evitando alguns modelos que podem não representar efetivamente o que pensamos. Mas alguns têm, por algum motivo, dificuldade de expressar o seu pensamento e sentimento, precisando no momento inicial de uma estrutura formada de prece para conduzir o eu espiritual ao cosmos. Não é demérito utilizar daquilo que está disponível, pois o que será mais levado em conta é o sentimento, ou melhor, a emoção colocada naquilo que está sendo verbalizado. Às vezes, especialmente quando ficamos mais maduros, devido à nossa própria formação, cremos que temos de fazer grandes elaborações, justificando-se perante ao plano espiritual, e perdemos de vista a inocência e praticidade das crianças,
pois quando queremos achar a maior fórmula, perdemos de vista a intimidade das crianças com os planos superiores. As crianças, de forma bem simples, chegam lá, por exemplo: Deus Todo-Poderoso, obrigado pelo dia de hoje e as coisas boas que fiz hoje. Até amar é simples, não? Mas a emoção colocada nestas simples palavras é que faz a diferença. Originando numa das raízes do movimento umbandista da atualidade, o catolicismo tem uns 100 números de preces, que certamente está no conhecimento de quase todas as pessoas, a exemplo do Pai Nosso e a Ave Maria. Devemos utilizá-las? Certamente, pois são mais que antológicas, expressam formas tanto verticais como horizontais. Assim, ao realizarmos a prece, mesmo que percebida como comum, coloque a sua emoção no que está sendo dito, e a espiritualidade, de acordo com o seu merecimento, estará ouvindo e conduzindo para a melhor conclusão. Creio em Deus, no seu poder, na sua luz e no seu perdão. Creio nos orixás amparando as nossas vidas, na comunicação dos guias, encaminhando-nos para a caridade e a prática do bem. Nas falanges espirituais, influenciando os homens na vida terrena. Creio na reencarnação da alma, na justiça divina da lei do retorno, como doutrina espiritual, na invocação dos espíritos, na prece e na oferenda, como atos de fé. Creio na Umbanda como missão e caminho, para seguir ao Pai Oxalá.